GJR Entrevista. Oferecimento Sesc. Da Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado, de volta com o nosso bate-papo que rendeu, né, Cabelo, no primeiro bloco. Sempre rende, né? Ainda mais. E vai longe. Ainda mais quando vem dois vereadores aqui que estão com as demandas, e vai render mais porque não adianta, a gente tem que entrar no assunto, né? Do processo que se iniciou com a votação na segunda-feira de cassação do vereador Joãozinho Silveira, da denúncia e tudo mais. E vocês acabaram no sorteio, para as pessoas entenderem, a gente convidou o Lucas e o Rodrigo antes do sorteio, que acabou deixando o Lucas como presidente da comissão e o Rodrigo como relator. E o pessoal tá nas redes sociais, não adianta, né? A gente acaba olhando pra rede social e o pessoal tá cobrando. Celeridade no processo, porque já devia ter cassado, por isso, por aquilo. Eu queria que você explicasse um pouquinho como que vai ser esse trâmite do processo todo, da análise, da denúncia. Funcionam os ritos. Exato. Eu primeiro, assim, só pra rapidamente, sem o pessoal entender, e isso é importante, que ele tá sendo processado, enfim, ele vai ser julgado no judiciário, o que não tem nada a ver com o que nós vamos fazer, que é, na verdade, um rito do legislativo, né? Ele até pode ser inocentado mais tarde lá, não tem nada a ver, porque o nosso voto é político, então, que a gente vai analisar uma conduta vexatória, né, Lucas? Então, se houve ou não houve. Na minha opinião, Rodrigo, o impacto para a Câmara ele já foi gerado. Só ver os milhares de comentários aí na internet a gente vai ver. Todos os vereadores foram postos no mesmo balaio, né? Todos estão sofrendo com uma quebra de imagem que já não era das boas. A política canelense já tinha perdido uma boa parte da sua confiança e agora é mais abalada de novo. Isso para nós prejudica muito o nosso trabalho. Mas então agora a gente tem essa comissão processante. Então eu, o Lucas e o vereador Nene, né? E hoje já temos nossa primeira reunião, né, Lucas? É importante o pessoal entender que tem um rito, e esse rito ele precisa ser cumprido, porque senão o próprio judiciário depois acaba derrubando, enfim, cassação e todo o processo. Então a gente vai começar agora esse trabalho dentro da comissão processante, né? Como falou o Cabelo, a gente foi sorteado para a comissão e a gente tem esse rito. Por exemplo, agora a gente vai notificar o vereador acusado, ele vai ter 10 dias para apresentar a sua defesa. E depois a gente vai ter, se eu não me engano, 5 ou 6 dias para analisar a defesa dele. Depois mais algum tempo, que daí esse tempo não tá definido em regimento, para escutar as pessoas, para trazer os envolvidos. E só depois a gente vai emitir um parecer e vai ser votado em plenário. Existe um prazo regulamentar, se eu não me engano, de 180 dias. Não tenho certeza se é 180 ou 90. Eu acho que é 90. Pode ser que seja 90 mais 90 aqui. Pode ser. Mas enfim, a gente tem esse prazo. Eu acredito que a gente vai terminar antes desse prazo se esgotar, ou até mesmo antes de chegar perto desse prazo. Mas é importante que a comunidade entenda que esse rito ele existe e não é simplesmente a gente chegar lá na Câmara na segunda-feira e falar vereador X está fora, vereador Y entra. Não é assim que funciona. Outra coisa que é importante ressaltar também é que não é a Câmara que escolhe quem vai entrar no lugar do vereador que foi cassado. Porque as pessoas estão nas redes sociais enlouquecidas. As pessoas reclamam né, pela entrada do vereador, do primeiro suplente, que é o vereador Alberê Dias, que já teve problemas na justiça na última legislatura, e falam: como é que vocês deixam o vereador entrar? O vereador que tá lá eleito, ele não tem que deixar ou desdeixar nada, né? É a justiça eleitoral que liberou ele para ser candidato. Ele recebeu os votos, né? Acho que a gente tem que fazer um pensamento e uma reflexão sobre como nós, população, como comunidade, a gente vota nos nossos eleitores. Aí sim. Mas nós, como Câmara de Vereadores, a gente não pode proibir um vereador que recebeu votos, que está eleito como suplente, de assumir. Então a comunidade, eu entendo esse anseio da comunidade de que as coisas aconteçam rápido e de uma forma acelerada, mas não é assim que funciona. Então a gente tá lá para seguir o rito com transparência, né? Sendo justo, dando o prazo para defesa, ampla defesa, nós vamos escutar a defesa e depois, sim, como o Rodrigo falou, é um julgamento totalmente político, né? Não tem nada a ver com o crime de receptação de materiais ou de peculato e outras coisas que o vereador foi indiciado. A gente vai estar falando simplesmente da conduta dele, da quebra de decoro dele, da conduta vexatória do vereador ou não. A gente vai analisar se esse fato transformou e levou para a Câmara um vexame ou não. Ponto. Sim. É só isso. Na prática é isso aí. Na prática é isso. Totalmente, como o Rodrigo falou, político, né? Totalmente. A parte judicial
o sistema judiciário está fazendo a parte dele. Já foi indiciado, agora a Polícia Civil entregou e agora vai para uma outra esfera. Inclusive, é um risco dos próprios vereadores de fazer essa análise, votar pela cassação e talvez daqui a 1 ano, 2 anos, a justiça absolver o vereador das acusações. E a Câmara cassou ele. Então é um voto totalmente político, né? Não é um voto técnico, né? A gente tem que simplesmente definir se foi ou não colocado em vexame a Câmara de Vereadores. Deixa eu me colocar no lugar de vocês, né? Me elegi vereador pela primeira vez, né? Como candidato, me elegi vereador. Tô cheio de projetos, quero contribuir muito pra minha cidade. E aí entra num período em que, ao invés de poder dedicar aos seus projetos, tem que votar todo um trâmite, tem que atender pedidos que às vezes não são os pedidos que você gostaria de atender, de dar atenção, mas são pedidos que vêm através da comunidade. Como fazer e como é que tá sendo pra vocês esse processo todo? Vou eu então, Rodrigo. Inclusive eu como primeiro secretário eu já comecei a sentir isso, né? Eu sou o vereador que faz as leituras, né, durante a sessão. Por exemplo, na última sessão a gente teve uma quantidade bem menor já de indicações. Isso demonstra que os vereadores eles acabaram mudando de foco, né? Eles têm que o tempo ele é escasso, o tempo ele é único e eles acabam muitas vezes, e eu falo por mim, pegando a minha energia que eu tenho para pensar numa coisa que não era o que eu tava pensando e não era o que eu queria pensar, né, em nenhum dos 4 anos como legislador. Então, tira muito foco, tira muita energia e também a motivação, né, Rodrigo? Acho que tu também pode dizer isso. A gente entra totalmente motivado, querendo fazer várias coisas, a gente começa a aprender que não é bem assim. E ainda por cima vem essa situação, assim, que desmotiva todo mundo, né? E daí tu começa a ver nas redes sociais, né? A gente sendo colocado no mesmo balaio com outros vereadores acaba desmotivando de uma forma geral a todos, né? Não sei o que tu... Já tem um impacto gerado. Eu mesmo tenho um exemplo prático. A gente aprovou um projeto que eu fiz sobre a presença de fisioterapeutas pélvicos nas maternidades, que é uma forma de tu reduzir custos do hospital e dar uma escolha à gestante, né? Isso não é que, porque é o projeto... Não, mas ele é de uma importância legal, assim, mas não saiu em nenhum lugar. Não foi falado absolutamente nada. E tive 2 pessoas que ainda falaram que isso era pra desviar o foco do que tá acontecendo. Então tu vê, é lamentável, assim, porque a gente entra já com projeto, com coisa, leva 1, 2, 3 meses pra escrever uma coisa e parece que agora nada tem relevância a não ser isso. E o pior, as pessoas que nos assistem agora, na última sessão tinha 250 pessoas online assistindo, acho que foi quase que um recorde, né? Quase. Mas as pessoas não querem ouvir outra coisa que não seja. Então, quando vai preparar a tua fala, vou ter que falar sobre isso. Não sei até quando. Por isso que, na minha opinião, quanto antes a gente conseguisse fazer essa questão, assim, claro, com todos os ritos respeitados, como bem o Lucas falou, melhor, assim, pra gente poder voltar. Concluir logo, né? Porque senão... que tô acompanhando, vocês podem me ver lá seguidamente, né? Eu sei como é que vai ser. Semana que vem vocês têm as outras pautas, vocês têm as outras demandas. Não tem muito o que falar sobre esse assunto, porque tu vai falar de novo o quê? Né? E as pessoas vão reclamar. As pessoas vão reclamar que vocês já não estão mais tocando no assunto. Esqueceram. Já esqueceram. E não é assim que funciona. Até mudando de pauta também, a gente falou, né? Eu acho que já deram a resposta que tem que dar, que é um rito, é um processo. Eu queria ir para um outro lado, que eu acho que nós, como rádio e tudo mais, a gente também recebe essas demandas dos espaços públicos que foram deixados de lado. Eu cito aqui, né, agora a gente tá muito ali, o próprio teatrão que a gente tá vendo por causa agora da Páscoa, que tá bem legal a praça ali, com toda a ornamentação. Casa de Pedra, que ficou bonita aquela frente, até parabéns pra Secretaria de Turismo e Cultura, porque ficou muito legal, aquele ambiente instagramável, aquele caminho, aquele túnel, né? Como que vocês estão vendo isso e tipo, pô, tá largado, tu passa, tá bonita a praça, tá bonito tudo. Agora tu passa pelo centro de feiras, tá pichado, tá sujo, tá tudo. Como que vocês veem isso? Particularmente, falando, por exemplo, da Casa de Pedra, né? A Casa de Pedra, pra mim, é uma dor passar ali e ver ela daquela forma que ela foi deixada, né, nos últimos anos. Pra mim, ela é o coração da cidade e ela tem uma capacidade muito grande de receber vários tipos de eventos, né? Porque a gente tem o teatrão, que é
espetacular. Ele tem uma história, Cine Marabá, ele vem, né, Cine Teatro João Correia, enfim, ele tem uma história muito relevante, mas ele é muito grande também, né? Eles são, se eu não me engano, 700 lugares. Então, muitas vezes acaba sendo um pouco mais difícil tu fazer um evento que lote ali. Já a Casa de Pedra, pra mim, ela é o centro, porque tu consegue, além de ter um teatro ali de, se eu não me engano, 100, 120 lugares, que é muito mais fácil tu fazer um evento para 100 pessoas, tu ainda tem um espaço ali anexo à direita de quem entra, que pra mim, eu tenho na minha visão ali que ali seria o Museu Interativo de Canela, né? A gente tem a necessidade de ter um espaço que conta a história de Canela. Hoje a história de Canela, ela tá na cabeça de algumas pessoas, em alguns livros, mas essa história ela não vai para a população em geral, né? Ou muitas vezes para a periferia. Então eu sinto que esses locais, eles têm que ser usados de uma melhor forma. Cito Casa de Pedra, Teatrão e o Centro de Feiras, né? O Centro de Feiras é um espaço estratégico que está localizado ali num lugar que é enorme, né? A gente tem um problema com, se não me engano, são 3 matrículas ali. A gente teve uma tentativa de venda ano passado e eu particularmente sou contra a venda só por vender. A gente tem que definir como comunidade o que a gente quer para aquele espaço. Não adianta a gente vender por vender, colocar ali 10 novos prédios, ok, serão novos turistas no centro, mas a gente precisa, é isso que resolve. A gente já tem tantos construções novas, não sou contra as construções também, mas a gente tem que pensar estrategicamente. E para mim esses 3 eixos, né, os 3 pontos como teatro, Casa de Pedra e o Centro de Feiras são essenciais pra gente pensar de uma forma estratégica pra cidade, né? Eu acho que é o seguinte, primeiro, tu ter espaços públicos, ele é estratégico pro futuro, porque tu não sabe daqui 10, 20 anos se tu vai precisar. O Centro de Feiras é 1 hectare no centro da cidade. O Parque do Palácio, embora seja do governo do estado, tá abandonado, são 9 no centro da cidade. E hoje a situação é a seguinte, não tem uma justificativa, não, é impossível alguém vir aqui e falar, olha, eles foram deixados nesse estado por essa razão. Não existe, simplesmente desleixo. Abandono. Né? O Teatrão vai passar por um arroz e feijão agora por causa do Teatro de Bonecos em outubro, né? Então já vai voltar, não como deveria, mas vai estar apto para receber. Mas realmente, a Casa de Pedra hoje, quem entrar lá chora. Não sobrou nada, tá podre. Remete aos anos 90, que ela tinha sido largada também, né? Daí depois virou 90, cinema. Quase 30 anos depois, cara, tá igual. É um absurdo. As escolas usavam, todo mundo usava, né? Era espaços o pior, o mais difícil é fazer agora. A gente já tá lá, é só manter. Na opinião de vocês, ser criada uma Secretaria de Cultura, que é uma ideia, né? Ajudaria? Sim, ajudaria. Porque eu acredito que hoje a cultura estando no mesmo guarda-chuva do turismo, ela acaba sendo colocada em segundo plano muitas vezes, né? Porque o turismo, ele é talvez a secretaria mais vistosa, que mais demanda questão de eventos e etc. Então, a cultura, ela acaba ficando, de certa forma, em segundo plano. Mesmo que a cultura seja talvez o eixo, o indutor principal do nosso turismo, né? Exato. Só que eu digo que não é a solução, porque a gente tem que ter orçamento. Não adianta simplesmente separar. Se não tem dinheiro, não... Se não tem dinheiro, a coisa não anda. Então, não é a solução separar a cultura. A solução é separar a cultura, separar um orçamento, né? Um orçamento decente e dar condições para essa secretaria procurar leis de incentivo, Lei Rouanet, LIC, enfim, outras leis que tem para a cultura. Então, eu acho importante esse desmembramento, mas eu não acho que é a solução definitiva. Né? Não, acho que não dá pra pensar dessa forma. Ajuda, mas não resolve. Ajuda, mas não resolve. Exatamente. Se eu falar, eu vou ser repetitivo. É exatamente isso que o Lucas Assino falou. com o relator. É exatamente isso. Legal. 8h40, a gente pode ir se encaminhando pro fechamento do nosso bate-papo, né? Considerações finais, né? Espaço para as considerações, 3 minutos para explicações pessoais. Explicações pessoais. Bom, queria agradecer o convite para nós. É importante esse espaço aqui. Talvez seja um dos maiores, se não o maior aí da cidade para comunicar com as pessoas e agradecer, enfim, a confiança que as pessoas têm e pedir paciência, né? Que nesse primeiro ano, é como o Lucas falou, a gente está baseado em cima de uma coisa que foi votada num governo que pensava talvez um pouco diferente. Nós, enquanto Câmara, estamos tentando adaptar essas coisas, levar as demandas, mas é um ano desafiador, né? Isso ninguém pode negar, é um ano muito desafiador, ainda mais com essas situações que aparecem que atrasam ainda um pouco mais do que a gente estava buscando, mas tenho certeza que do jeito que está indo, assim, o trabalho tem sido feito mútuo, contínuo, então
tenho certeza que vai vir coisas bastante boas aí no futuro. Só para complementar o Rodrigo, né, além do que ele já falou, eu também peço a confiança da comunidade, né, que acredite na Câmara de Vereadores como um todo, não só na questão do rito do vereador agora acusado, mas confie na Câmara, nos procure, converse com a gente, todo mundo tem facilidade, acredito, de achar nossos WhatsApp, Instagram, é bem fácil, então que confie na Câmara, que respire, que tenha paciência, a gente vai ter ritos para seguir, né? Mas com certeza vai ser tudo feito com extrema transparência e no final a gente vai ter uma solução que eu acredito que vai ser a solução adequada. Legal. Vou fechar aqui com as mensagens dos nossos ouvintes, né? O Leandrinho Oliveira mandando: bom dia a todos, parabéns pelo trabalho que esta dupla vem fazendo na Câmara. Tenho certeza que a nossa cidade só tem a ganhar. Abraços. Grande Leandrinho. Oliveira. E o Sandro Rosa mandou aqui textão, não vai dar pra ler tudo, mas ele fala aqui que os vereadores têm o nosso apoio. Lembro que na pandemia que arrecadávamos alimentos, leite ou não sei o que, depois fiquei sabendo que aquelas festas ganhando dinheiro desviado, enfim, por isso Canela crescer limpa, transparente, saudável, com equilíbrio natural e cultural. Uma mensagem bacana aqui dos nossos ouvintes, né? É a esperança nos novos vereadores, né? Eu acho que é por aí, né? Não tem muito o que a gente dizer que não. Agradecer a visita de vocês aqui. Dizer que a gente vai estar de olho, vai estar cobrindo sempre os eventos e espera vocês em outras oportunidades. Logo mais na íntegra, nosso bate-papo ao vivo, nosso bate-papo gravado, né, lá no canal do GJR no YouTube, pra quem quiser voltar a ouvir de novo, tá lá no @Grande Jornal Regional e também no YouTube a nossa entrevista de hoje. Obrigado, Rodrigo, Lucas, até a próxima. Espero que voltem mais vezes aqui pra trazer os trabalhos lá na Câmara. Para um rápido intervalo, na sequência, o último bloco do GJR aqui na Clube 885, muito mais que rádio. Grande Jornal Regional. Clube